na página. Ok. Então, como dizia, a celebração deste evento, que é English Banned Book Week, foi, foi realizado pela primeira vez em 1982 pela, pela Associação de Livrarias ou Bibliotecas dos Estados Unidos da América. Esta associação percebeu que, ao longo de algum tempo, estava a haver muita censura em termos de acesso ao conteúdo de livros nas bibliotecas estatais, nas livrarias, nas escolas. Então, haviam muitos livros censurados. Então, esses livros censurados representavam, naquela altura, uma falta de, ou seja, uma opressão quanto à liberdade de informação. Então, não havia este espaço. Daí que esta própria instituição, a, 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 a Associação Americana de Bibliotecas, através de um comitê que tem interno, procurou realizar uma atividade com outros, outros elementos que têm assim importância relevante na questão dos livros. Então, o que é que se fez? Criaram uma semana, né? Uma semana de eventos literários para consciencializar as pessoas no sentido de combaterem a censura dos livros, combaterem a redução, a limitação, a restrição de acesso aos livros e à informação, que era um dever constitucional e ainda é também um dever constitucional. Então, de lá para cá, já passaram-se mais de 40 anos, se não me engano, sim, porque foi de 82 a primeira vez. Então, tem aqui uma história muito rica de celebração. E, por exemplo, o que é que eles fazem lá nos Estados Unidos? Tem uns carros, assim, como se fossem caminhões, com caminhões assim, contemporizados, entre aspas, cheios de livros. Eles vão passando em ruas, né? Nesta semana vão passando em ruas para sensibilizar as pessoas a lerem, darem mais facilidade à leitura a diversas pessoas. E, por um pouco, em todo o mundo também se celebra este evento. Nós em Angola nunca tivemos essa iniciativa, não estamos a fazê-lo agora virtualmente, porque entendemos que, enquanto organização juvenil, o Clube dos Amigos de Catete sempre teve esta sensibilidade quanto ao livro, quanto à promoção de livro, através das nossas exposições e leitura de livros. Então, é importante para nós, é importante para nós, o Clube dos Amigos de Catete, criarmos um evento anual fixo para fazer circular ideias, né, quanto à liberdade de leitura, quanto aos livros censurados, etc. Ok. Nós, antes de entrarmos rapidamente no livro de George Orwell, eh, temos vários livros que já foram censurados, mesmo em Angola. E ontem, no post de ontem, no Clube dos Amigos de Catete, nós colocamos o livro do José Luandino Vieira, Luanda, com dois U's, e aqui o, o Lupale, não sei se está com o microfone em condições para ligar, ele pediu-me o livro recentemente para um trabalho escolar. E este livro, se o Lupale quiser, está aí com o microfone ligado, leu, né? Leu o livro. Luanda, não cheguei a lê-lo. Cheguei a ler. Ai, acho que é a vida uma obra de Leonardo Vieira, mas não é este. Cheguei a Não ler. foi, foi, Esse não cheguei a ler.
realmente Ah, recomendaram-nos a ler esse livro, mas ok, não cheguei a tempo porque era para um trabalho. Não ok, cheguei a tempo de adquirir, de poder pegar emprestado. Cheguei a ler um outro. tá bem, não há problema. Vida de Francisco Xavier, uma coisa assim. Sim, sim, Domingos Xavier. Domingos Xavier, certo, certo, certo. Ok. Quando quiser, temos lá na nossa biblioteca na Central, poderá sempre dar um pulo e ler. Mas o livro Luanda foi censurado na época colonial, porque é um livro que foi escrito em 1962 e publicado na Europa, né? O José Luandino Vieira é angolano e pronto, tendo nascido em Portugal e na época da independência decidiu permanecer em Angola. Claro, foi um revolucionário, foi também uma das pessoas teve grandes prisões, grandes opressões na época colonial por conta do Estado Novo Português, né? Do regime de Salazar e Caetano. Então, esta obra, por ele ter feito uma mistura, primeiro por ter retratado a vivência da realidade angolana, né, de Luanda particularmente, teve um certo boicote. Segundo, porque foi uma das obras, talvez a primeira, que mesclava a língua portuguesa e quimbundo. Então, os portugueses da altura, como sabem, através do Instituto do Indigenato, queriam extinguir, né, as línguas nacionais e só se considerava assimilado quem pudesse abandonar os seus costumes indígenas. E um desses costumes indígenas, obviamente, era deixar de falar as suas línguas. Então, quando surge um escritor que, para além de registrar numa obra a vivência comum das pessoas, colocava também a língua destes próprios indígenas ou autóctones, então era, de certa forma, uma afronta para o regime colonial da altura. Então, este foi o primeiro livro, assim, com grande impacto em Angola, que teve censura. Depois tivemos mais outros livros que ao longo do tempo, foram registrados. Eu não sei se ainda encontro aqui um, vou tentar ver rapidamente, mas aqui para os últimos anos foi o livro do Rafael Marques de Moraes. Estamos a falar ainda da realidade angolana, né? Então vamos começar da Angola para depois pegar um pouco dos livros universais. E então, o livro do Rafael Marques de Moraes, né, que era o Diamantes de Sangue, né, é um relatório que ele fez sobre a exploração diamantífera pela empresa Teleservice e outras empresas que intervinham ali na Lunda Norte, em Canfunfo, sobre a desumanidade que ocorria, né, naquela fase. E esse livro, após Rafael Marques de Moraes ter publicado, então, politicamente não foi bem visto e internacionalmente teve uma repercussão muito grande. Daí que foi banido. Houve um outro texto, não foi exatamente um livro, um outro texto de Rafael Marques, que se chama O Batom da Ditadura. Este texto, aliás, é como se fosse um artigo, né? É um artigo político. Este artigo também foi muito combatido aqui internamente na realidade angolana. Então, os históricos começam por aí. Eu encontrei aqui o livro, e um outro livro, estou aqui a fazer já o upload também aqui no Zoom. Não se esqueçam só de ir baixando, porque quando o pessoal cair, então eu penso que os livros vão estar ali, mas vão perder o acesso, já que não criamos um grupo no WhatsApp. Mas podemos sempre, após a reunião, quem não tiver acesso, solicitar no off e eu envio. O mais recente caso de uma censura de livro em Angola. O livro não é de um escritor angolano, mas é do Jane Sharp, que em 2015 motivou o Domingos da Cruz, né, um professor
universitário, a readaptar, né, essa obra de Jane Sharp para criar um outro livro que ele designou, intitulou Ferramentas para Derrubar o Ditador. Então, este livro que eles debatiam, no caso 15 mais 2, também foi muito censurado e foi classificado como livro subversivo. Então, na realidade angolana, estes são os últimos livros assim muito mais censurados. Agora, a Semana dos Livros Banidos não visa apenas celebrar ou destacar livros censurados, mas também livros que, de certa forma, têm a sua distribuição muito limitada e restringida e também fora do acesso às bibliotecas. Esses livros que acabei de dizer, por exemplo, se formos numa mediateca pública, numa biblioteca pública, não vamos encontrá-los. Tá ver? Então, isso também é uma forma de restringir o acesso ao conhecimento, ou seja, podemos encontrar, mas são muitas vezes nos alfarrabistas ou por outras vias. Então, tem também essa componente. E sobre esses livros que têm o acesso restrito, são vários livros com, politicamente, vamos dizer, que tem uma história, que contraria um pouco a história oficial da República de Angola, então também não tem, registro de censura direta, mas há restrições. É o caso do livro Purga em Angola, é o caso do livro 27 de maio, quem escreveu este livro, acabei de esquecer, sobre os casos sobre o Neto Alves e essas coisas. É o caso do livro Holocausto em Angola, que também retrata sobre sobre o 27 de maio e tantos outros livros sobre a história colonial, a guerra civil angolana, alguns episódios isolados dos movimentos de libertação, né, sobre os excessos que houve. Então, há certa censura. E a censura vai sendo praticada de acordo com o partido que estiver na situação, né? Porque há livros menos bons, por exemplo, de um movimento político e quando esse movimento político atingir o poder, certamente que presumimos, né, ainda não ocorreu, que poderá haver uma restrição de acesso a estes livros. Então, em Angola são vários livros assim. Mas em termos genéricos, livros também que estimulem o pensamento, livros que vão para além do óbvio, não é muito fácil encontrar na nossa realidade. Daí que nós devemos ter essa preocupação nas nossas exposições e nas nossas próximas edições de, desta semana para. Ok, desculpe. Então, tem essas situações, né? Para além da censura, a restrição. Nós devemos certamente combater a restrição. E a restrição tem que ver com muitas coisas, né? Porque há livros que precisam, por exemplo, ser traduzidos. Há livros importantes, mas é muito raro nós encontrarmos em língua portuguesa. E há livros até que são traduzidos, mas não chegam em Angola. São livros, mesmo acadêmicos, não é só livros contendor político, né? Estamos a falar no geral. Há livros, assim, acadêmicos que podemos encontrar noutras realidades, Portugal, Brasil, para citar as grandes praças de edição em língua portuguesa, né? E que para entrar em Angola às vezes é uma luta. A pessoa tem de ter muita forma, muitos canais para que o livro chegue em Angola. Ok, então, tendo dito isto, o objetivo é basicamente este, nós olharmos para a liberdade, né? Porque quem tiver que ler o livro tem de ter a sua própria conclusão. Eu não posso dizer, como muitos dizem, alguém me perguntou certa vez, no âmbito mesmo do nosso trabalho enquanto Clube dos Amigos da Catete, o livro São Cipriano
é tão mau assim? Eu disse não, porque eu não achei mau. Não, as pessoas dizem, se você ler aquilo, vai ser bruxo, etc. Eu falei, não, tu tens de ler o livro. Também não podes depender do meu preconceito ou da minha ideia preconcebida sobre o livro, mas tens de ler e ter a tua própria conclusão, se é de facto aquilo ou não. Outro exemplo, o livro do Benja Satula sobre, sobre o Zé do, agora esqueci o título, que foi escrito supostamente por visões, né? Ou seja, é preciso o leitor ter o acesso e depois tirar a sua própria conclusão, tá vendo? Porque em Angola, como sabem, entram mais livros de educação financeira, biografias, aliás, de bilionários, Pai Rico, Pai Pobre, Augusto Cury, John C. Maxwell, etc. Há mais livros assim sobre finanças, gestão. Ou seja, que nós às vezes chamamos como é? Medicamentos literários, né? Pessoas que querem uma fórmula mágica e às vezes se presume que conseguimos obter hábito de leitura por conta disso. Muitas vezes não. A pessoa se atrai, julga o livro pela capa, pelo título e compra o livro, né? Compra o livro. Aliás, como sabem, o Pires confirma, de um tempo a esta parte, há livros sobre sexologia, livros sobre sexo, nós já não colocamos nas nossas exposições. Eram sempre os livros mais consultados, né? Estamos indo uma exposição na escola, epá, a primeira coisa ele encontra já um livro Kama Sutra, etc. Ele tira logo, né? Era o livro mais requisitado. Então, tem isso, mas eu também não posso restringir. Claro que eu devo ver qual é a idade da pessoa que está a ter o acesso ao livro, conforme nós solicitávamos o bilhete de identidade, estamos a verificar a idade, o que esse pode ler, e porque também educação sexual e é importante. Ok, então vamos aqui seguir rapidamente para os grandes clássicos da literatura universal que, infelizmente, foram objeto de censura. E também para as próximas edições, né, vamos procurar fazer um programa muito detalhado e presencial, né, presencial, ou ao menos ver forma de partilhar, porque há documentários, há alguns que estão só em inglês, mas há forma, né? Eu tenho muito material a respeito dessas coisas que, assim à distância, é quase impossível enviar, a não ser que algumas pessoas tenham acesso à internet regular para baixar, né, por via de um link que eu posso também enviar. Há algum conteúdo por vídeo, né, quer filme, quer documentário, que é importante também termos acesso. Ok, então nós vamos começar estamos aqui a dar só alguns exemplos, não vamos falar de todos eles. Tem o Diário da Anne Frank, que nós temos também lá na nossa biblioteca, na Central. O Diário da Anne Frank, como podem tentar imaginar, é um livro, é um diário mesmo de uma adolescente na altura, penso que devia ter 12, 13 anos na altura, em que se vivia na época da Segunda Guerra Mundial, em que ela registra em diário as atrocidades, né, perpetradas pelo regime nazi e essa coisa toda, né? Então, mas esse livro, por ser de uma adolescente, também trata alguns aspectos sobre sexualidade. Então, nos Estados Unidos, particularmente, o diário não foi bem visto, foi proibido, assim, o acesso, foi restrito o seu acesso às escolas, né? Temos outro livro, ou aqui só vou falar livros que temos na biblioteca para facilitar a vossa pesquisa, a vossa leitura. Espero que estejam a fazer alguma anotação, pois embora estarmos a gravar também aqui esse nosso debate. Ok. Capitães de Areia do Jorge Amado ainda não temos. Temos outro livro dele, acho que é Dom Casmurro. Não temos ainda Capitães de Areia, então vamos pular.
temos o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Este livro, Fahrenheit 451, nós temos lá na biblioteca. É, quem estudou um bocado de química, né, sabe aí sobre graus Celsius e outro tipo de graus, né, sobre queimaduras e etc. Então, tem este detalhe que é importante. Eu estou aqui a tentar fiscalizar no grupo do WhatsApp. Ah, não, não é nada. Ok. Então, este é um livro riquíssimo. Este Fahrenheit 451 é um livro riquíssimo. Ele é uma distopia. Aliás, os livros mais censurados do mundo são sempre distopias. E eu amo ler distopias, né? Distopias. São livros que abordam. Distopias é o contrário de utopia, né? Se nós olharmos para utopia, já não temos na biblioteca, não sei onde é que anda esse livro, a Utopia de Thomas Moros. Então, tu encontras assim, como Platão, o livro na República, onde ele fala da sua cidade ideal. Thomas Moros também aborda sobre Utopos, né? Uma cidade em que o ouro, por exemplo, não tem valor nenhum e é usado como corrente para criminosos, etc. Né? Ali, quando retrata sobre Rafael e Clodeu, a distopia é exatamente algo que um autor inventa uma situação de uma sociedade, mas que a distopia enquadra-se com a realidade de uma certa sociedade, estás a ver? Ele é uma narrativa que é uma ficção. Ele é ficção, não é exatamente uma realidade. Aqui tem, por exemplo, uma distopia. Aqui. Ok. Então, é uma ficção, né? Olha uma sociedade assim completamente imaginária e que usa características comuns como uma sociedade opressiva, uma sociedade totalitária e que tem tratamentos desumanos. Porque a utopia é tipo um lugar que não existe, enquanto que a distopia vai ser um lugar perfeito. É como se fosse desta. O lugar perfeito, no caso da utopia, a distopia vai ser um lugar imperfeito, um lugar errado, ruim, em que a narrativa do autor, do escritor, aborda sempre sobre um governo totalitário, conforme acabei de explicar, um governo tirânico, em que se faz controlo e vigilância massiva e permanente. Vigilância massiva e permanente. Isso não é uma. Temos isso em Angola, também o livro do Edward Snowden, né? Vigilância massiva e controle permanente, podem também anotar. Não é exatamente uma distopia, é uma experiência pessoal, porque ele foi um analista de serviços secretos dos Estados Unidos e publicou um livro. Tem vários livros, aliás, nós lá na biblioteca temos três, e é também importante para quem quiser explorar esses temas, né? Então, aborda-se sempre nesses livros o fim da liberdade individual, em que os cidadãos têm até o pensamento, muitas vezes, controlados, estás a ver? Então, há uma extrema limitação e não há, não há crítica social, não há manifestação, não há nada, só há vontade do Todo-Poderoso Soberano. Então, tem aqui este livro. Bom, isso aqui tá em inglês. Eu não sei se estão a ver. Ok. Esse é o Animal Farm, que é a Quinta dos Animais. Nós podemos encontrar como Quinta dos Animais, podemos encontrar como a Revolução dos Bichos ou a Revolução dos Animais. Há várias edições. E nós lá temos dois exemplares, edições diferentes, em português. Este também é do George Orwell. George Orwell é o pai grande das distopias, né? Escreve, escreve muito bem. Então, o que é que tem? Este é um exemplo de distopia. Temos outros exemplos de distopias clássicos também, né? Como, antes de ir para o George Orwell, o livro que eu falei há pouco tempo, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury.
Este livro dele, esta aqui, aliás, vou retomar. Aqui é uma sociedade de animais que vivem sob controle de homens, né? E os animais fazem uma revolução, uma revolta terrível e conseguem expulsar os homens de uma fazenda, né? A fazenda Manor. E depois eles tornam-se os donos e senhores das suas próprias vidas. Eu estou a dizer animais mesmo domésticos, porcos, burros, cão, ovelhas, galos, cavalos, etc. Então, após eles se tornarem os donos e senhores das suas próprias vidas, há um enredo muito bonito, não posso explorar muito, porque vocês precisam ler esse livro, porque é obrigatório para qualquer gente que tenha uma intelectual, que quer mimar o seu intelecto, né? É obrigatório, estás a ver? É tipo ser católico e saber dizer que eu sou Deus Pai Todo-Poderoso, o credo. Então, para quem gosta de ler, tem de procurar ler aqui A Quinta dos Animais. Ok. E há muita coisa importante aqui, não adianta dizer, vou seguir. Sobre o Fahrenheit 451, o enredo aborda a censura extrema de livros. Eles queimam livros, né? Há bombeiros que, ao contrário, né, do que é o normal, os bombeiros normalmente apagam fogo, né? Há incêndios, eles apagam fogo. Neste livro, os bombeiros são os responsáveis por atearem fogo. Ateam fogo contra bibliotecas, livrarias, ou seja, tudo que é livro, tudo que dá acesso ao conhecimento, eles queimam. Então, há uma também sociedade assim de pessoas que leem e procuram manter essa cultura de livros ativa. E aqui, quando terminarmos, eu vou procurar dar uma lista também de filmes que retratem sobre essas coisas para assistir ou reassistir, porque eu creio que alguns de vocês também já viram, como é o caso do livro de Lee, do Denzel Washington. E há também um filme sobre este livro, o Fahrenheit 451. Para além da queima dos livros, há um controle massivo também. Há, como se fossem câmeras de vigilância, há um tipo de droga, e esse tipo de droga aqui tem, tem também um nome, e vamos seguindo. Agora, o outro livro é o Admirável Mundo Novo, que também temos na nossa biblioteca, na Central. Admirável Mundo Novo é um livro do Aldous Huxley. E este livro aborda sobre um controle social, mas não exatamente sobre repressão, mas faz uma manipulação psicológica, induz um prazer, né? Induz, inventa por uma droga, e essa droga, eh, queiramos ou não, se chama soma, queiramos ou não. E essa droga é o que as pessoas usam para controlo, né? Controlo das massas, das mentes e tudo mais. As pessoas tornam-se completamente vulneráveis, acessíveis, aceitam absolutamente tudo. E é um livro muito importante também, em que aqui a palavra soma, enquanto droga, é o que mais se usa na obra para se ter aqui um controle sobre as pessoas, né? Então usam aquilo como se fosse algo normal. E quando tiverem a ler isso, vocês vão sempre associar com a Covid, por exemplo, vão dizer, "Pô, esse gajo não previu muita coisa, será?" São leituras que nos estimulam muito o nosso intelecto, que é super importante. Pronto, então nós temos, desculpem, nós temos ainda o livro 1984, que é o que praticamente vamos abordar um pouco mais do George Orwell, que antes de entrar no seu contexto, esse livro foi banido completamente na, na Europa Ocidental, mesmo nos países comunistas. Toda a União Soviética, por exemplo, havia banido não só
esse livro, como também A Quinta dos Animais, né? Estes dois livros. Aliás, George Orwell foi, digamos, comunista, mas foi uma pessoa muito à frente que não importa quem ele fosse, ele tinha que escrever aquilo que ele sentia que era é, que é o pensamento dele. Tá vendo? Aliás, na nossa realidade faz-me lembrar aqui o Ayenga Chito enquanto escritor, porque ele, enquanto pessoa, né, enquanto pessoa política, pertenceu à bancada parlamentar do MPLA, por exemplo, e se nós lermos o ministro, você vai perguntar se é mesmo alguém que é do MPLA que escreveu aquilo, né? Por exemplo. E é isso, muitas vezes, quando o autor não se deixa corromper, quando as suas ideias verdadeiras não se deixam corromper por questões do meio em que está inserido, é também de respeitar. E George Orwell fez isso muito bem. George Orwell, ele teve esse livro primeiro, A Quinta dos Animais, é praticamente uma alegoria também de uma sociedade russa entre Leon Trotsky quem sucedeu Lenin, esqueci. Esse o bigode, o do bigode aí da Revolução Bolchevique da Rússia, mas vou lembrar aqui, muitíssimo famoso. Tínhamos o Vladimir Lenin. O Lenin tinha, depois da Revolução Russa ter vingado a Revolução Bolchevique, depois deles terem conseguido derrubar o governo dos czares, né? O império dos czares, o czar Nicolau II ter caído, os bolcheviques, foi um governo ali meio fantoche, né? Meio fantoche, mas depois os bolcheviques combatem, conseguem fazer aí a Revolução Russa, que é uma revolução muito famosa, também chamada Revolução de Outubro. Aliás, Angola, como nasceu enquanto um país comunista, tem muitos marcos do comunismo, né? Temos a Rua Revolução de Outubro também, que é aquela que vai do aeroporto para o Prenda, aquela que desce aí para o Codem, para a Maianga direita, aquela via chama-se Revolução de Outubro. Temos a Avenida Ho Chi Minh, temos Fidel de Castro, então, temos muitos marcos do comunismo. Temos a Rua Salvador Allende, que foi um presidente também do Chile, e por aí. Então, o Lenin teve adoeceu durante um tempo, então teve dois candidatos possíveis para a sucessão do partido bolchevique, né? Que são os vermelhos. Então, que era o Leon Trotsky e como é que eu não me lembrei? O Stalin. Stalin. Está aqui no outro livro dele, estou aqui a lutar, pá. O Stalin. Joseph Stalin nasceu na Geórgia, se não me engano. Então, o livro de George Orwell aborda esse livro, A Revolução dos Bichos, né? Aborda praticamente, aí temos dois porcos, né? Ali no desenrolar, dois porcos. Um muito inteligente, outro muito esperto, que vai fazendo algumas coisas. Então, do ponto de vista de alegoria, esses dois porcos, um é o Trotsky, segundo a crítica internacional e a leitura do contexto também, um é o Trotsky e outro é o Stalin. Outro é o Stalin. Aliás, como sabem, Stalin foi dos maiores açougueiros do mundo, foi das pessoas que mais tirou vidas, né? De pessoas através dos seus gulags, seus campos de concentração, etc, etc. Muita coisa terrível. Já na obra, em 1984, o autor aborda sobre uma sociedade muito controlada, tá vendo? Muito controlada. Qual é o controle que se teve? É o controle mais terrível possível, que é, é terrível esse controle. Por exemplo, uma coisa é ter câmeras nas ruas para terem o controle.
Outra coisa é conseguirem controlar até o teu próprio pensamento. Até o teu, ou seja, imagine que estás a pensar numa coisa, né? E a pessoa já sabe o que estás a pensar. E depois ter uma distorção da realidade completa. Tá vendo? A manipulação da verdade. Manipulam a verdade de tal forma que tu vais ter dúvidas da verdade. E uma das passagens do livro é: houve uma manipulação tão grande que você acredita que 2 mais 2 é igual a 5. Tá vendo? Acreditas, tens essa. Acreditas mesmo, chegas a ter isso. Então, nós aqui neste livro temos um espaço geográfico, né? Não vou entrar muitos em detalhes literários, detalhes, como se diz, detalhes de crítica literária ou de análise literária assim muito profunda, mas nós temos um contexto que é um espaço geográfico que é Oceania, ok? E temos um personagem ou uma personagem, as duas linguagens são passíveis, são aceitáveis, que é o Big Brother, ou o Grande Irmão em português. Então, atenção, o livro 1984 foi escrito em 1948 e publicado em 49. Tá vendo? Então, ele faz 1984. O que é que faz mais basicamente? 1900 ele mantém, 84 ele só troca. O 4 do ano que ele publicou o livro, né? Que é 1900, que ele escreveu o livro, 1948, o ano em que ele escreveu o livro. Ele só troca, tira o 4 do princípio, coloca no fim. Então, aquilo se inverte e torna-se logo 1984. É só para termos ali a noção de que já essa inversão também é praticamente uma manipulação da realidade que o autor faz, de uma criatividade muito positiva. Então, nesse contexto, a Oceania tem tipo uma sede que é Londres, ou seja, Londres na Europa, no contexto do livro, é a Oceania, né? Então, nós temos ali vários estados, tens a Oceania, tu tens a Eurásia e a Lestásia. Então, a Oceania, que é o próprio espaço geográfico em que o texto ou livro se aborda, tem um partido. Haveria esse partido é governado pelo Big Brother, o grande irmão. Está bem, estou a ver, estou a ver. Desculpem mais uma vez. Pronto, então tem o grande irmão que é praticamente um líder enigmático, é um líder omnipresente, ou seja, ele está em todo lado, tá vendo? Ele está em todo lado e é como se fosse um deus. É basicamente isso. É um deus. Então, há várias passagens muito importantes. O livro, por exemplo, diz: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. São palavras muito fortes do livro que aparecem sempre. E, claro, a mais célebre frase do livro é: o grande irmão está a te ver, ou em inglês, Big Brother is watching you. Quer dizer, não importa onde estejas, se estás em momento de intimidade com uma mulher, se estás na privada, na casa de banho, tudo que você faz, o grande irmão consegue te ver. É praticamente essa ideia que o livro diz, que o grande irmão tem olhos em todo lado, em todo lado. Então, há teletelas, né? Tipo, muitas teletelas em todos os lados. São aparelhos que vão repetindo propagandas, vão repetindo propagandas, vão repetindo propagandas. No livro Admirável Mundo Novo também tem muita propaganda, tá vendo? E aqui nesse livro, 1984, existe uma polícia do pensamento. Eu, no princípio, vos falei que até o pensamento é controlado. E essa polícia do pensamento tem como finalidade punir um crime de pensamento, ou seja, se você tem uma ideia errada, só ideia, você não exteriorizou com ninguém, é um crime, porque essa ideia desafia praticamente o partido. E esse livro é super, super.
interessante. E, aliás, se tu lês esse livro, olhas para a realidade angolana, você vê, pô, consegues ver muita coisa, mas como eu estou a dizer, são ilações que é necessário permitir que o próprio leitor tenha, tá vendo? Lê o livro, ele ter a própria ilação. Então, é daí a importância da semana né, contra os livros banidos, né? Agora, o protagonista desse livro é o Winston Smith. Winston Smith, ele tem 39 anos e ele até trabalha num ministério que se chama Ministério da Verdade. Então, o que é nesse Ministério da Verdade? Ele reescreve e altera todos os registros históricos. Isso é importante. Ele altera todos os registros históricos. É, o Lupali está aqui a dizer que o Zoom não é para farento, não é para farento, já fez 2 recargas. O Pires de Jesus é para moços. É. Continuando. Epá, também os não é para administradores farientos, porque se fosse em algumas universidades, epá, a secção já teria terminado, porque é só que ela deu 40 minutos, ou 35, ou 38, sei lá. Pronto, então, continuando aqui, a reescrita de registros históricos, até livros, se reescreve, né? Tipo, é censurar mesmo. Na verdade, é isso, é censurar. Censurar e tudo o que acontece, censurar muita informação, conforme a PIDE, por exemplo, fazia no tempo colonial. Recebes uma carta, você está preso, ou a carta chega nos correios, eles abrem a carta então, se percebem ideias subversivas na visão deles, então censuram as cartas. E mesmo em algumas cadeias também no mundo faz isso, há censuras, infelizmente. Então, é isto que é importante anotar aqui. Pronto, então, eh, há depois ali muita coisa que é importante, não vou entrar em muitos detalhes sobre a obra, porque é importante que todos tenhamos acesso e vamos ler, porque esse livro também temos lá na nossa biblioteca, né? É importante lê-lo, e o Soma, por acaso, já leu. Yeah. E então, é basicamente isto que em princípio, eu tinha para apresentar enquanto eh, debate e reflexão. Na verdade, é mais reflexão, porque, em princípio, temos de ler as obras e procurar saber muito sobre distopias, sobre livros censurados, quais são os contextos, porque nem tudo que falamos aqui tem um contexto, um pendor assim, ligeiramente político e de controlo massivo, né? Mas há outros casos, há livros sobre LGBT, né? Livros sobre homossexualidade que algumas sociedades como Islão não permitem, né? Bloqueiam, bloqueiam a entrada desses livros. Como disse, deve ser o leitor, né, a decidir se vai ler, se não vai ler, e se ler qual é o qual é o, pronto, a conclusão que vai tirar. Então, eu vou vos passar a palavra, mas antes disso, lembrei agora que Pepe Tela tem uma obra, não é exatamente censurada, mas o acesso é super restrito. Eu, por acaso, nunca vi oficialmente a ser vendido em Angola. Temos o livro, está lá também na nossa biblioteca, que é A Geração da Utopia. A Geração da Utopia, do nada, desapareceu do mercado angolano. Aliás, nunca apareceu com muita frequência. Mesmo o livro Ministro, do Ayenga Chito, também não aparecia com regularidade. Felizmente, já houve. A Mayamba reeditou, já tinha lançado uma vez e fez a reedição no âmbito do próprio centenário do autor, e é importante. Mas Pepe Tela, que é o autor mais bem-sucedido angolano, né, porque tem uma grande editora e os seus livros aparecem sempre, quer em Angola, quer em Portugal, por exemplo, né? Mesmo no Brasil, mas a própria geração da utopia quase que não aparece. Tens de encontrar sempre já um livro usado de alguém que está a despachar ou coisa parecida.
e também tem um contexto importante, mas é basicamente aquilo. Tu tens ali uns sonhadores nessa geração da utopia, pessoas que sonharam dar independência ou lutar pela independência e depois, na realidade, a realidade, pá, é uma desilusão completa, né? Então, tem isso também e que, infelizmente, não aparece muito. Então, dou-vos a palavra para os vossos comentários a respeito do que falamos aqui, vossas contribuições e o que é que nós podemos fazer também futuramente, né? Tem a palavra. Bem, Emiliano Soma. para mim Ah, para pode, mim pode ser. foi mais um aprendizado, né? Por conta da curiosidade, tá para Vitor, eu estava quer falar, assim não é possível. Não, primeiro sou eu, depois você. Ah, o bebê. Já, Ok, ok. Pode seguir. ele não ficará feliz se não for ela pegar o telefone e falar. Só mais pode falar, pode falar. Soma, se tiverem condições de emitir a tua opinião, soma. Não conseguimos ouvir. Ok? Soma. Tá difícil, tá difícil. Pires. Ora, amigo, acho que o Soma agora vai conseguir falar. Soma, tem a palavra. Você não se vive, Soma, não estamos a conseguir ouvi-lo. Bom, conseguem me ouvir? Sim, Pronto, acho que conseguimos. sim. Ok, bom, partilhar aquilo que é a minha impressão sobre os livros censurados. Eu partilho daquilo que somos aqui endossando, porque é necessário que tenhamos uma leitura profunda para conhecermos o conteúdo. Existe também muito livro. Soma, desliga o microfone. Sim, existem muitos livros que, na verdade, nós ouvimos muita coisa sobre o livro e queremos formar uma ideia sem ter um contato com o próprio livro. O livro de George Orwell, fundamentalmente o último aqui endossado, 1984, ele é um lar, tal como fomos aqui abordando. A vantagem dessas situações toda fundamentalmente deste livro é que cada leitor consegue enquadrar aquilo que vai ler na sua realidade. E o livro, na verdade, desperta de que maneira? Aí que não é promovido para algumas classes medíocres, porque tem medo da interpretação que o leitor vai tirar relativamente ao livro. Felizmente, com a internet e outros acessos,
esses livros que eram proibidos agora já não são impossíveis de tê-los. Então, precisamos de aprofundar a leitura e fazer um jogo contextual com base à época em que os livros foram escritos e com base à nossa realidade, para vermos se tem alguma razão de ser censurado ou não e tirarmos as nossas ilações sobre a matéria. Né? Isso que é o essencial por agora. Muito bem. Soma, tem alguma coisa a dizer? Consegue dizer alguma coisa? Eu acho que está impossível por Soma. Petroque, vais dizer alguma coisa a mais ou estamos quites? Bem, eu penso então que podemos encerrar. Podemos Estamos encerrar. quites. Ok, ok. Então vamos encerrar e dizer que há uma infinidade de livros, de acordo ao contexto, ao tema, à realidade de a geografia, né? Que torna um livro restrito ou censurado. Por acaso, no mundo religioso, por exemplo, um dos livros mais censurados é o Código da Vinci, do Dan Brown, um romance, por ter na narrativa, né, o contexto ou seja, que coloca em causa a humanidade, aliás, a divindade de Cristo, né, por algumas situações. Eu gosto muito do livro, por mim até o aspecto mais importante do livro não é se Jesus teve filha ou não com a Maria Madalena, que o livro também aborda, mas o enredo em si, a criptografia, os símbolos, códigos, aliás, Dan Brown é um mestre nessas questões, então era só também para fazer referência a este livro, e se alguém ainda não leu, também temos disponível na biblioteca para dar uma leitura. Então, nós, essa nossa sequência desse programa da Semana dos Livros Banidos termina amanhã e ainda hoje vou fazer algumas publicações lá na página de alguns desses livros que aqui abordamos foram proibidos, só com uma sinopse, colocar a capa é uma sinopse para estimular as pessoas a lerem. Só matar sempre a ligar o microfone. Para terminar mesmo agora, temos aqui 2 minutos para tentar terminar, se o Soma conseguir falar alguma coisa. Soma? Bom, acho que está impossível. Acho que deve ter tomado a própria droga chamada Soma do livro O Admirável Mundo Novo. Ok. Ou talvez o homem está entrando no computador de mesa e tem dificuldade aí. Tá bem. Mas vamos ter de terminar, porque daqui a pouco vamos ter a aula. Então, vou terminar, vou também jantar e depois voltamos para a aula do curso de redação de documentos oficiais, que é a última sessão. Ok, ok. Ok. Bem, aí, Bem, haja, até já, até estamos mais. juntos. Ok. Ok. Petro que fez as fotos, né? Petro?